Olá pessoal, começando aí mais um Papo de Corredor, eu sou Heleno Fortes, estou com o Vonei Prado e hoje o nosso tema é falar sobre a fase final do ciclo de treinamento, que é o polimento. Mas antes da gente começar, lembrar que não existe polimento se não existir sono, descanso, e é para isso que nós temos nosso parceiro, a Ortocrim, para garantir, né, aquele descanso, aquela reparação, e você consiga ter o desempenho nas suas atividades, nos seus treinos, da melhor forma possível, né? Então, Vonei, polimento. Não adianta você construir uma casa bonita, e colocar uma mobília feia, né? Avacalha tudo, fica ruim, né? Você gasta lá uma grana na sua casa e põe aquela mobília avacalhada. O polimento é a mesma coisa, você constrói um treino certo e aí chega no polimento, você pisa na bola, né? Ou você treina mais, ou você treina menos, ou você treina forte demais. Uma coisa que é interessante falar é o polimento, na fase de polimento, você não ganha nada, né? Mas você perde. Você perde. Então, um polimento mal feito, você consegue só perder alguma coisa. Ganhar, você não consegue. Então, assim, gente que pensa que na fase que abre mão do polimento para continuar treinando, achando que vai ter algum ganho, né, específico ou melhorar alguma coisa para a prova, para o dia da prova, ele está errado e com isso ele vai perder. E ao contrário é a mesma coisa, um polimento mal feito, né? Se você comprar um colchão que não é da Ortocrim, você vai ter problema no dia da prova, mais ou menos por aí, né? Vai ficar acordado. Então o que a gente fala, né? Aquela pessoa que, não, agora faltam 3 semanas, 2 semanas para minha prova, agora acabou. Encosta, faz 2 treinozinhos de rodagem por semana, cara, também jogou tudo por água, tudo não, mas jogou boa parte do que construiu por água abaixo, né? Ganha peso. Essa parte que nós vamos falar agora é uma parte que assim, é fundamental, né? Essa reta final ela é fundamental para que tudo dê certo, né? Para acabar de fechar esse processo todo que foi construído durante esse período, né? Então o polimento faz parte do fechamento desse processo para chegar no dia da prova do jeito que a gente espera, né? Sim, chegar no melhor do desempenho. No topo do morro para começar a descer a serra. E você falou uma coisa interessante que você não ganha nada, mas você pode perder. Exato. E você tem os diferentes tipos de polimento, né? Se a gente pensar aí, não é o mesmo polimento 5 e 10K para 21 e 42. Exato. Né? Só te cortando rapidamente, né? Uma coisa que a gente deixa claro para a turma, né? Que o polimento não é parar de treinar. Né? O que não é parar de treinar, é você condicionar o seu corpo às adaptações que foram feitas para você poder utilizar no dia da prova. Perfeito. Né? Realmente a gente sabe, nesse processo de preparação, você tá batendo no seu corpo nesse período, vamos usar esse termo, né? Porque você sabe que lá na frente, que na hora que é agora, né? Assim, na hora que você entra na fase do polimento, você vai dar o descanso necessário para ele, sem ser abrir mão de treinar, mas você vai dar o descanso necessário para ele gerar essas adaptações e poder utilizar no dia da prova. A gente sabe que é assim que funciona. É o momento que você vai ficar forte, né? Exatamente. Então, muitas vezes, o pré-polimento, na hora que você está ali chegando, como se diz, na hora que você vai começar a descer a serra, muitas vezes tem uma sensação de cansaço, que às vezes o atleta, pelo menos nas provas longas, o atleta tá piorando, então ele tem ele busca muito treinos de validação, que são treinos que teoricamente vão dar confiança para ele, só que a confiança, ele tem que entender que a confiança vem da preparação, é a preparação toda. Exato. Não é um treino, 2 treinos, vão ser preditores de desempenho. Né? E você tocou num assunto que a gente vê muito, né? Principalmente esse tempo nosso que a gente está aí, quando entra na fase de polimento, o atleta começa a sentir esse cansaço. Sim. E ao sentir esse cansaço, ele acha que ele está perdendo desempenho. E aí o que ele faz? Ele quer validar que ele está bem. Ele vai fazer um treino forte, faz um longo na hora errada forte, faz uma sensação. E o que acontece? Ele acaba ficando, cansando um pouco mais, né? Ele vai... Quando num caso desse, ele ainda não acaba machucando. Exatamente. Num período que ele não tem mais prazo para recuperar. Então, em vez dele estar no caminho certo de querer descansar, porque ele realmente está cansado. Sim. E não é que ele está perdendo desempenho, ele está cansado. E aí vem essa coisa de gerar esse descanso
para ele poder gerar essa adaptação e chegar descansado para fazer a prova. Né? Eu acho que agora a gente pode... A questão do polimento, vamos falar um pouco aí dos 5K e 10K, para depois a gente entrar em 21 e 42. O polimento dos 5 e 10K praticamente é o mesmo. O que vai variar, que a gente vê, são só as sessões, né? Mas, porque assim, quem está treinado por 5 km está treinado por 10 km e vice-versa. Né? Tanto é que a gente vê aí, nas finais olímpicas, você tem várias vezes que os vencedores dos 5 são os vencedores dos 10 também, porque a preparação, a moda de preparação é praticamente a mesma. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é que nos 5 quilômetros, a semana dos 5 km, ela é diferente da semana do 10 km. Isso. Né? Isso. Porque você pode fazer alguns treinos nos 5 km, você tem mais, por ser uma prova que tem uma duração bem menor, né, a metade, você pode arriscar fazer alguns treinos que você tem tempo hábil para recuperar. Né? Então, assim, eu vejo que nos 5 km você consegue treinar até 4 dias antes. Eu ia falar exatamente 3, 4 dias antes, né? Quando a gente fala consegue treinar, é treino de qualidade. Né? Fazer um treino intervalado, né? Não vai fazer um treino intervalado com muito volume, igual a gente fala, o treinamento, o polimento é justamente a redução do volume, mas você mantém a intensidade. Até mesmo você pensa nos 5 km, que é uma prova curta, muito rápido, o tempo de exposição é muito rápido. Se você aumenta esse tempo desse polimento, se você pensa lá em 4, 5 dias, se você pensar sem nenhum tipo de estímulo, você começa a deixar seu corpo preguiçoso, cara. Você tem que entender que o seu corpo ele tem que estar esperto para você correr esse 5K. Exato. Porque ele trabalha muito mais nessa intensidade mais alta. Então, se você abre mão de um tempo maior sem algum tipo de estímulo, você vai deixar seu corpo preguiçoso. Né? A gente sabe como é que é a adaptação do corpo. Ele vai ficar preguiçoso, ele vai estar mais lento. Até ele entrar né, acordar de novo na hora da prova, você já passou um tempo grande. E aí né, você perde o que você construiu nisso também. E aí é fazer aquelas séries, né, que a gente fala. Você não vai fazer séries longas, mas você pode fazer muito... repetições em ritmo de prova, né? Usando a velocidade de prova. A gente gosta muito de utilizar séries de 1000 metros. Isso. Fazer 3, 4 séries de 1000 metros na velocidade pretendida da prova, no pace meta, só que com a pausa um pouco maior. Né? Porque com a pausa maior você não... Você diminui Você diminui a questão da fadiga, né? Que a gente chama a densidade do treinamento. Isso. Né? Então você deixa o atleta, você estimula o atleta, você cada vez mais você repete, você familiariza ele com a velocidade de prova, né? Ele está sempre em contato com aquilo que você falou, você não deixa ele preguiçoso e você mantém também a confiança dele, né? E ele fica solto, sem ele entrar naquele quadro de fadiga. E você fazendo isso 3, 4 dias antes, perfeito você conseguir fazer isso. Né? Tranquilo, às vezes até um pouco, algumas retinhas mais curtas ali. Aquelas retinhas de 50, 70 metros, que o americano chama de stride, né? Os strides para poder... Né? E mantém a parte neurológica dele, a estimulação neural dele correr rápido, a parte coordenativa, que é o que você falou, o atleta tem que chegar na prova de 5 km, ele tem que estar esperto. Exato. Senão ele está com, vamos falar assim, ele entra com sono, sem agressividade. Sem agressividade, exatamente. A palavra certa é essa, o 5K é uma prova agressiva, prova de agressividade, é isso aí. Você tem que entrar ali, mas tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, né, a gente mesmo gosta de algumas séries um pouco mais rápidas, quando você tem na semana da prova, vamos falar aí, 4, 5% mais rápido, séries de 400 metros e tudo. Por quê? Porque ele deixa a sua velocidade de prova mais confortável. Exato. Né? Mas isso tem que tomar muito cuidado, porque você fica com aquela, né, com aquela memória, e aí quando você vai largar o primeiro quilômetro, a gente sabe que é o maior erro. Exatamente. O maior erro da prova de 5 km é o primeiro quilômetro. Isso. Né? Você começar muito rápido e aquilo ali te afeta o resultado final no seu desempenho. E o atleta tende a pensar, por ser uma prova curta, que ele vai conseguir suportar aquela velocidade, né? Mesmo começando um pouco mais rápido. E a gente sabe que não é assim. Não é assim. Se você não for a velocidade que você treinou, que seu corpo está adaptado, vai dar ruim. Sim, toda prova você tem que ter tem a estratégia, né? A gente já falou isso várias vezes, mas ou é a estratégia progressiva ou é a estratégia do ritmo estável. A estratégia regressiva a gente sabe que ela não funciona. Exatamente. Né? Que tem a variabilidade muito de ritmo.
Mas eu vejo agora, a gente falar aí da prova de 10 quilômetros, que os 5 quilômetros, a gente pensar nessa parte de polimento, 3 dias é o suficiente. Basta a gente ver também que nos Jogos Olímpicos, você tem a final olímpica, você tem a semifinal numa quarta-feira e a final no sábado. Isso. 4 dias, dá perfeitamente para recuperar, a gente vê isso. Ou seja, a gente não vê na final olímpica, a gente tem só uma prova de 10 quilômetros. Não tem semifinal, porque o desgaste é muito maior. Então, para isso, a gente tem que levar em consideração também a semana da prova de 10 quilômetros. E aí, você só fazendo um parênteses nesse comentário, em relação ao tempo, o cara que disputa a semifinal e a final olímpica dos 5, ele disputa a final olímpica dos 10 uma semana depois. 7 dias depois. Então a gente pega aí... Normalmente o 10 costuma ser antes, né? Não, antes, tá. Uma semana antes, né? E aí ele pega, uma semana depois ele consegue fazer uns 5, praticamente até menos de uma semana um pouco, né? Sim. Então ele consegue fazer uns 5 forte. Sim. Então você vai parar para pensar... dentro dos 5K ali, você pensa em 3 a 5 dias, né? E num 10K você vai jogar o quê? De 5, 6 até 7 dias, né? 7 dias ali. Dá mais ou menos isso. De adaptação de polimento, né? Mas a gente nem gosta disso, né? Você parar para pensar ali, a gente pensa que o último treino de intensidade ele tem que estar ali também há 3, 4 dias. 3, 4 dias, no 10 quilômetros. E no 10K. Isso. E você pensar que na semana da prova, você consegue fazer 2 treinos de intensidade. Na primeira sessão de treino da semana, você consegue colocar alguma coisa. O que você vai fazer, talvez não certo, é reduzir um pouco o volume da sessão de treino. Sim. Uma sessão de treino menor do que vinha sendo feita. Isso. E só com essa redução e mantendo um pouco do estímulo, porque o 10 km é um pouco diferente. Ele precisa um pouco de agressividade, mas ele trabalha um pouco mais da tolerância também já. Tolerância. Então você não pode abrir só para colocar uma sessão de treino com pausas maiores, porque acaba se tirando esse trabalho da tolerância, até mental, que o atleta vai ter para o dia da prova, né? O dia da prova. E lembrar que assim, a prova, eu sempre achei a prova de 10 km a prova mais complexa ali, pensando dos 5 ao 42. Cada uma tem a sua, mas a prova que eu mais gosto de fazer, porque ela você lida com o mental do desconforto muito grande, né? Você corre, vamos falar assim, pouco mais lento do que a prova de 5, só que você tem o dobro, praticamente o dobro do tempo. Isso. Né? Então, envolve uma estratégia, né? Um nível, que você falou aí, um nível de tolerância à dor, a desconforto muito grande. E que se você tiver um erro no início, isso compromete demais da conta o desempenho lá no final. Muito, muito mesmo. E essa semana de polimento nada mais é também do que você relembrar o seu ritmo de prova. Isso. Né? Fazendo blocos, sessões mais curtas. Né? A gente costuma usar muito 2 km. Enquanto a gente usa 1 km para 5, a gente usa 2 pro 10 km. Né? E, obviamente, com pausas manipuladas dentro daquilo ali. E também as retinhas, né? Os strides, também sempre a gente costuma usar bastante aí, porque eles trabalham essa parte neurológica, né? Neural aí, né? Do atleta, que é de estar sempre recrutando a musculatura e não deixando o atleta preguiçoso. E uma coisa que tem que ficar claro, né, Leandro, que do jeito que a gente está colocando, a turma tem que entender que o que a gente está falando 3, 4 dias antes são treinos com estímulos, com intensidade. Não é depois desse treino você vai ficar 4 dias parado até o dia da prova, não. Sim. Você vai continuar fazendo dentro algum tipo de treino, uma rodagem com um pouquinho de qualidade. E o que a gente pode fazer, talvez, é mexer um pouco no volume da rodagem que vinha sendo feito. Né? Você vai reduzir o tamanho da rodagem, mas não ficar 100% parado. Claro, um dia, talvez, eu acho que fica muito, é uma coisa muito pessoal, né? A véspera, tem gente que prefere na antivéspera não correr e correr na véspera ou vice-versa, beleza, mas assim, manter-se fazendo algum tipo de atividade é sempre interessante, né? Então, assim, a gente está falando no polimento da redução do volume, a gente reduz o volume, principalmente nas sessões, né? Mas mantém a intensidade em algumas delas. E a gente falando em 3, 4 dias antes, é de um treino de intensidade, não de depois ficar parado geral 3, 4 dias até o dia da prova. Sim, sim. Porque então, se vem fazendo uma rodagem de, vamos falar, 60 minutos, vai reduzir para 45 minutos, 40 minutos. Exato. Mesmo porque você mantém um atleta ativo. Isso. Né? Porque a gente sabe que se ele ficar essa ausência de atividade, ele vai ficar mais pesado. Não é que ele está engordando, mas ele fica mais pesado por retenção de água. Isso gera, ainda mais numa prova
de 5 e 10 quilômetros, Exato. você começar pesado, isso gera um desconforto imenso. É diferente do 42, né? Que você tem que estar com o tanque cheio. Exatamente. Né? Na prova de 5 e 10K, você tem que estar com glicogênio, mas você não precisa estar com o tanque todo cheio. Exato. Né? E não tá, vamos falar assim, inchado, pesado. Porque isso vai refletir um desconforto imenso naquele início de prova. E isso vai atrapalhar o mental do atleta. Né? E aí a gente caminha para falar da meia maratona e da maratona, né? Que são um pouquinho mais complexos porque o tipo do polimento é um pouco diferente, porque o volume de preparação para essas duas provas é um pouco maior. Né? Então você pega o tempo de exposição de treino é maior, e aí você pega uma fadiga diferente, a fadiga muscular. Você pega o 5 e o 10K, fadiga muscular não é tanto problema. Né? O 5K vai pensar muito mais na parte do cardio do que na parte da fadiga muscular. Agora, se na hora que você caminha para o 21, para o 42, você vai pensar muito mais na depressão muscular, na parte do glicogênio, e aí você vem. O prazo um pouco maior para esse polimento, para esse prazo, só que pensando da mesma forma, onde a gente vai trabalhar alguns treinos de intensidade, né, dias antes da prova, com um volume menor. Mas a intensidade a gente tem que manter. Né? Deixar claro isso, porque a turma gosta muito de entrar, principalmente na maratona, achar que 2 semanas antes acabou, tá preparado e agora é só descansar. A gente ontem, dentro da nossa programação de treino, a gente gosta de usar, claro que isso depende do nível de cada corredor, mas na média a gente usa, faltando aí 5 dias, a gente faz um treino que ele dura aí 30, 35 minutos, contínuo, no ritmo pretendido da meia maratona. Não tem problema nenhum, você tem prazo para recuperar, isso familiariza, dá mais confiança pro corredor. E assim, 4 dias a gente costuma fazer até um treino com velocidade um pouco mais rápido, né? Um treino intervalado um pouco mais rápido, que é justamente para poder dar também confiança e o corredor sentir facilidade, né? O treino ligeiramente mais rápido que a velocidade pretendida, ele torna a velocidade, o pace meta, mais confortável, né? Ele fica com aquela memória, fala assim, opa, eu ia correr a 5 minutos por quilômetro na meia maratona, eu fiz agora aqui um treino intervalado a 4,40, 4,45, tô bem, quer dizer, ele fica com a impressão que o 5 por quilômetro vai ser confortável, vai ser fácil. Até mentalmente você trabalha, você prepara esse corredor para o dia da prova. Eu vejo muito mais um preparo também mental nisso, de dar confiança assim, poxa, eu corri aquilo, 5 por quilômetro, que é o meu pace meta, ele vai ser fácil. Né? Então, e óbvio que no polimento, para os 21 e para os 42, mas falando dos 21, entra muito a questão aí também da reposição. Né? A parte de glicogênio muscular, de você fazer a sua estratégia nutricional, porque é uma prova que até para os atletas de elite ela dura 1 hora, e 1 hora é o suficiente, você correndo em velocidade de limiar, é o suficiente para depletar a sua reserva quase que total de glicogênio. Então você tem que preocupar com isso no polimento, que é a estratégia nutricional de reposição do seu glicogênio, que acontece aí 48, 72 horas. E aí a gente pensar dentro de uma semana dessa de preparação, né, assim, se a gente pensa pensando na meia maratona, você vai pensar ali uns 10 dias antes, você começa a pensar nesse polimento, né? De 7, 10 até 14 dias. Mas a gente pode trabalhar ali com 10 dias antes, mas nesses 10 dias, ainda na semana da prova, a gente consegue, dependendo do dia que o atleta vai correr essa prova, a gente consegue colocar lá 2 sessões, né, Helena? Você pode pensar 2 sessões de treino com um pouco de intensidade, igual você falou, você pensa ali, primeira sessão de treino no início da semana, você coloca ali 20, 25, de 20 a 30 minutos contínuo, velocidade da prova, ou você pode até fazer um sobrecarga ali no finalzinho, colocar ali nos últimos 5 minutos um pouquinho mais forte que o ritmo pretendido, até mesmo para dar esse conforto mental. E 48 horas depois você consegue dar um estímulo ali de
3, 4 blocos ali de 7, 8 minutos, 6 minutos, 2 de 7, 8 e 2 de 4. Você diminuir o tempo ali só para trabalhar em cima dessa velocidade. Eu acho que pensando dessa forma aí, distribuindo dessa forma, você pode pensar numa semana de polimento para uma prova de meia maratona desse jeito. Eu acho que funciona. E tem ainda que a gente pode pegar alguns exemplos que são as provas que o pessoal faz uma semana antes. Uma prova de 5K, de 10K, que funciona também. É claro que isso depende também do nível do atleta e a condição de recuperação dele. Tem atletas que recuperam melhor e eles conseguem depois entrar para a prova totalmente recuperada. Os atletas que têm mais dificuldade em recuperação, possivelmente uma prova de 10 quilômetros, uma semana antes da meia, ele vai ter que ter uma estratégia de ritmo diferente, se o objetivo final é a meia maratona. Isso. Mas também funciona como polimento, e aí, obviamente, ele fez uma prova no domingo de 10 km, ele não vai fazer 2 treinos de qualidade. Exatamente. Ele já usou essa prova de domingo como uma parte do polimento dele. Isso. Né? Que vai ser o 10 km, ele pode até não correr na velocidade máxima dele para 10K, mas com certeza ele vai correr numa velocidade mais rápida do que o 21. Isso. E aí ele vai fazer mais um treino intervalado, com pouco volume lá para quinta-feira, né? Só para poder, igual você falou, relembrar o ritmo, não deixar ele ficar lento, não deixar ele ficar preguiçoso. Porque a gente sabe que 7 dias sem algum treino, sem algum tipo de estímulo é muito, né? Na prática, a gente sabe que fica muito. E você tocou num assunto interessante. Eu, particularmente, na época que eu corria, né? Eu adoro. Sério, falando sério. Eu adorava fazer um 10K na semana antes Sensacional. Da meia. Porque e fazer o 10K na velocidade 10K mesmo, na porrada mesmo, porque eu me sentia bem, porque eu precisava ali de 2 dias para me dar recuperado. Quarta, quinta-feira eu conseguia fazer um estímulo. Eu chegava no domingo seguinte para fazer uma meia maratona, eu estava bem, muito bem, descansado, recuperado. E aí o que acontecia? Eu entrava para esse ritmo de meia com um conforto psicológico, mental muito grande, porque eu sabia, porque você colocou ali atrás, correr um 10K, você corre no limite, né, pisando em caco de vidro ali, né, naquela situação. 35, 40 minutos. E aí, na hora que você fala assim, tá, tudo bem, eu vou ficar ali agora 1h20, 1h30 correndo, mas eu tô com um nível de conforto agora muito maior. Muito maior. E aí a gente sabe que na hora que você vai para uma meia dessa, o que você tem que administrar é a sua parte muscular, porque a sua parte de cardiorrespiratória você já tá mais confortável. E a parte mental também, né? De paciência, porque igual você falou, a parte muscular, o desconforto, a meia maratona, você não tem a fadiga tão, né, cardiorrespiratória, é diferente do 5 e do 10K. Então você vai administrar mesmo, na hora que você começa a ficar aquela depressão, muitas vezes troca de calor, que vai desidratando. Então o 10K ele te dá essa confiança, né, para quando você chegar ali fica entre aspas, fica fácil. Aí você vai ter que administrar muito o mental, a paciência, a tolerância ali, quando você chega no terço final, depois do 14, quilômetro 15, que as pernas começam a pesar, você está mais depletado, né, mas o próprio a corrida de 10K ali, como você está assim, correndo 4, 5% mais rápido, vamos supor isso, você está correndo um 10K para 4 minutos por quilômetro, você vai correr 4,8, 4,10 numa meia, que em termos de condição cardiorrespiratória fica fácil. É um conforto grande, cara. Né? É uma mudança grande. Aquilo está no seu mental ali. Né? Mas você tem que relembrar isso durante a semana. Claro. Você tem que relembrar isso durante a semana. Não dá para sair do 10K de uma semana para outra, não. E ficar só só batendo perna, não. No trotinho ali, não. Só no famoso Z2. No famoso Z2, que a turma... E ainda fazer, dependendo, vamos supor que a pessoa não recuperou. Beleza, mas ela tem que fazer pelo menos as retinhas, né? Claro. Chegar ali no sábado ou na sexta-feira, véspera da prova, aqueles 30, 40 minutos de trote e fazer aquelas retinhas. No polimento também, a hora de você... Se você vem fazendo massagem, né? Pelo menos, eu gosto muito da massagem manual mesmo. Na manipulação. Se você vem fazendo, não dá para você não fez nenhum momento do ciclo. Inventar. Aí você vai fazer ali aquela parte para poder liberar e tudo, você vai correr com a perna doendo. Depende, né? Agora a massagem é treino também. Isso. Né? Você vai adaptando. E aí caminhamos para agora que todo mundo gosta, que é o polimento da maratona, né? É o mais, vamos falar, aonde acontecem os maiores erros. Exatamente. Né? E aí cada um, assim, né, muita gente trabalha ali de 2 a 3 semanas, 14 a 21 dias, né?
Mas eu particularmente acho o 21 bem extenso. Muita coisa. Muito extenso, muito tempo. O 14 você começa, beleza, eu acho que está um tempo mais do que suficiente, mas não esquecendo que ainda dentro nessa primeira semana ali, né, da 7 ao 14 ali, os treinos de intensidade se mantêm ainda com um pouco de volume, não dá para baixar o volume ali, igual Sim. a galera gosta de descer muito não, porque... Ô Volney, eu vejo assim, o polimento de 3 semanas é praticamente para aquele atleta que faz muito volume, que treina muito. Ele tá muito sobre aqui, normalmente ele treina 2 períodos, ele faz aí acima de 160 km por semana, 180, 200 km, que é um atleta praticamente profissional. É um atleta de elite. Ele você vai descendo aquele volume ali. Mas para o atleta amador, vamos pegar um atleta amador de desempenho, que treina aí 100 a 130 km por semana, um amador de desempenho. Sim. Pessoal, né, porque você tem amadores que treinam 50 km por semana, 60 km, que também vão ter desempenho, né? Obviamente não dá para poder comparar, mas vão ter um desempenho bom também. Mas falando num amador que tem, né, 100 a 120, 130 quilômetros, eu vejo que 14 dias é o tempo que a gente trabalha. Isso. Né, para você poder... Porque também, senão, você tira muito. Se você for tirando de uma semana para outra, tirar 30%, ele não vai correr nada depois, 30%, 40%. Igual o pessoal, muitos falam, isso. Já 40% da primeira semana. Se ele treina 100 km, ele vai treinar 60 km. E aí sobra nada para outra semana dele, para a última semana. Isso. Né? Então... e aí eu vejo o cuidado que tem que ter nessa hora é o seguinte, talvez nessa redução, e aí mais importante que tanto no 5 quanto nos 10, e até no 21, mas no 5 e nos 10 que a gente tinha comentado, e o 21 também entra muito perto da maratona, é que essa redução talvez ela seja feita na sessão de treino e não em tirar sessões de treino. Sim. Né, Helena? Uhum. Principalmente faltando 2 semanas. Na semana que antecede, não. Na semana que antecede você vai tirar sessões de treino porque você quer... Né, fazer uns 2 dias, 3 dias de off. Né? Então, mas a semana que antecede, né, 2 semanas anteriores... eu acho que não justifica você tirar a sessão de treino. Uhum. Justifica você diminuir o volume da sessão. Isso. E ao diminuir o volume da sessão somado ao número de sessões que ele faz, você vai ter essa redução do que você precisa da quilometragem do percentual. Sim. Porque o corpo dele, o organismo dele está adaptado ali. Sim. Né? E aí, o erro que eu vejo muito grande que a gente... ver a galera cometendo é exatamente isso. É essa redução nas sessões de treino. E aí isso leva o cara a começar com as paranoias dele. Sim. Porque ele fica preocupado que vai ganhar peso, que ele fica preocupado que... Aí ele vai para o caminho contrário. Uhum. Né? O cara tem que entender uma coisa, principalmente na maratona, né, que a prova é grande, o cara controla peso, controla um tanto de coisa. Aí ele já entra na fase do polimento, a gente chega para ele assim, agora você tem que tirar volume de treino, você só, né, vão diminuir o seu volume de corrida. O cara, putz, mas aí eu vou ganhar peso. Aí o que ele faz? Ele diminui a comida. Na hora que ele tem que encher o tanque, ele está diminuindo o estoque dele. Uhum. Aí ele deixa de comer carboidrato, ele começa a fazer aquelas loucuras, e aí o polimento dele vai, aquilo que nós falamos no início, em vez de dar certo, vai dar errado. Vai dar errado. Né? Na hora que você muda alguma coisa que não é para ser mudada, é a hora que você consegue estragar em vez de melhorar. Você não consegue melhorar nessa hora, você consegue estragar. Né? Então, essa é uma coisa que tem que tomar cuidado. E ainda cai aquele, né, que no polimento, você vai... Lógico, no treinamento todo, você começa, principalmente nas fases finais ali, de tentar fazer aquilo que você vai fazer na prova. Então, conta a dieta, os dias que antecedem o treino longo, o horário do seu treino longo, o que você vai comer durante, o dia anterior... Né, a sua alimentação, e principalmente aí também que a gente sempre comenta a questão do sono, né? No polimento no final você tem que preocupar, se a sua prova vai ser 5 horas da manhã, você tem que começar a tentar deitar mais cedo, né, nos dias que antecedem, para justamente você adaptar seu corpo com aquele relógio biológico, o novo relógio, porque senão vai chegar no dia da prova, você não vai conseguir dormir. Você vai querer dormir 8 da noite, não vai ter jeito. Você não vai conseguir. Então você tem que começar a adaptar com aquilo, fazer alguns treinos próximos do horário em que você vai competir, e com isso também mudar o seu ciclo, né, de horário de sono, de horário de deitar. Sua rotina. Sua rotina. Isso. E para poder
entrar no eixo ali. Né? A gente comentou aqui na meia, né, Heleno, sobre o polimento da meia, que uma prova de 10K uma semana antes é interessante na fase de polimento e pode, dependendo do atleta, um 10K até competindo em ritmo de 10 km mesmo. Sim. Não num ritmo intermediário entre o 10 e o 21, não. Que também é uma boa opção. Pensando na maratona, a gente sabe, se o aluno chega pra gente várias vezes e fala de correr um 21 uma semana antes. Nessa situação, não é interessante fazer um 21 porrada. Perfeito. A pessoa tem que entender uma semana antes, não é. Já 15 dias antes, eu volto para pensar no que a gente fala do 10K. Porque a pessoa para fazer um 21, em ritmo de 21, porrada, pensando em velocidade de 21K mesmo, 15 dias antes, cara, ele tem tempo mais do que suficiente para recuperar. Sim. É um baita treino, né? Sim. Tanto físico quanto psicológico para a prova. Sim. Te dá confiança, né? Vai te colocar na velocidade, né? Acima da velocidade que você vai correr, né? Por um tempo de exposição maior. Então, tudo isso é válido. E eu acho que, tem gente que tem medo, insegurança, né? Medo, né? Insegurança de, vou machucar. Não existe isso. Você está treinado. Machucar, você pode machucar em qualquer situação. Você fazer essa meia maratona hoje, fazer uma meia maratona 15 dias antes, cara, é um tempo mais do que suficiente e é um puta treino. Sim. Que é balizador para sua prova. Para sua prova. Né? Agora, quem fica com esse receio, que é normal, né? Claro. Porque dependendo do atleta, essa segurança, que a gente sabe que cada um recupera, tem uma faixa mal de... Você faz uma meia maratona domingo, são 3 dias, 3, 4 dias para você recuperar tudo. Tanto as suas reservas energéticas, quanto também aquela parte aí das microlesões, você voltar a sentir bem. A gente sabe que até quinta-feira, se você for fazer um treino, você ainda está um pouco embaçado. Né? Mas, vamos pensar aí, você falou 2 semanas, se quiser ter uma segurança, 3 semanas é lindo. 3 semanas você pode fazer, que é lindo, mas 2 semanas dá. Vejo que assim, tem que tomar cuidado para quem são essas 2 semanas antes. Claro. Né? Os atletas treinados, altamente treinados, vão recuperar mais rápido que os atletas não treinados. E eu falo assim, como administrar esse pós-21? Perfeito. É o mais importante aí, você sabe administrar o pós-21. O pós-21. É ver como que você vai recuperar, quais treinos que você vai colocar logo depois ali. Porque você vai ter 2 semanas para sua maratona. Mas que você falou, eu acho também um baita de um treino, né, um baita balizador do que você vai suportar. Óbvio, pensando também, você vai fazer esses 21 em condições similares dos 42. Não adianta também, você vai correr Porto Alegre, que é um percurso todo plano, e vai ser frio, normalmente é frio, aí você pega uma prova com subida e descida, né, no local quente, aí não tem nada a ver. Isso. É isso que o pessoal tem que entender. 2 semanas antes, você não vai fazer trail run. Claro. Né? Que tem gente que fala, vou fazer uma prova de trail 2 semanas antes. Não tem nada a ver, você vai correr uma prova plana. Né? Exatamente. Então você vai buscar uma coisa que é específico, que vai trazer transferência para sua prova. Né? E aí você pensar que na semana da prova também, que aí no 42 eu vejo muita gente, e eu até respeito um pouco, eu já passei por isso, né? Na semana da prova, quase que tirar 100% do estímulo e colocar mais treinos de rodagem, mas rodagem de qualidade, mas hoje eu vejo, Helena, uma sessão de treino na semana da prova, com pelo menos a velocidade da prova, Sim. ou um pouco acima da prova, com pausa, eu gosto. Eu sempre gostei de fazer ali 6, 7 quilômetros ali no ritmo pretendido. Ou então um limiar fracionado. Isso. Fracionar 6, 7 de 1.000, 3 de 2.000, 4 de 1.500. Numa situação dessa, né, aí na velocidade limiar. Eu acho que é um estímulo que você dá para você sair, né, na semana que você tem a prova. Se você vai viajar na hora que você chega, eu gosto de fazer uma rodagem também. Sim. E nessa rodagem, colocar algumas retinhas para dar uma estimulada no corpo, para não deixar o corpo preguiçoso. Isso. E aí, só completando, é uma coisa muito pessoal, mesmo sendo uma maratona, eu gosto de correr um pouco na véspera da prova. Sim. No sábado, 20 minutos. 20, 25 minutos, eu gosto de correr um pouco no sábado. Eu prefiro abrir mão da sexta
e correr no sábado. Sim. Mas aí é muito pessoal. E aí vai, mas você correu... Não corri todo dia, você vai tirar 2 dias ali. E você pensar que nessa semana da prova, as sessões de treino mínimo não passaram de 40 minutos. Exatamente. Que se você parar para pensar, são 8 quilômetros, 8 e pouquinho, 35, 40 minutos ali até a quarta, e no sábado você voltou a fazer alguma coisa. Né? Você correu segunda, terça e quarta, ficou quinta e sexta sem fazer nada, e no sábado você fez mais 20 minutos. Então, assim, você tem que chegar nessa situação falando em relação ao treino, né? Eu acho que muita gente erra nessa situação, que às vezes faz um treino na segunda e quer correr só no domingo. Por causa da viagem, por causa de um tanto de coisa, ou até mesmo por causa de descansar. E acho que o descanso é realmente ficar 100% parado. Isso é interessante, só pegar o exemplo ali, que eu até fiz um vídeo, eu postei no Instagram, do Cat Elson, né, que foi o segundo colocado na Maratona de Londres, ele no sábado, fazendo 8 quilômetros, rodando a 4 por 1000. Fácil. Então você pensa, 4 mil, 8 quilômetros deu 32 minutos de treino. Isso. Né? Ele correndo muito fácil, correu a 2,50, ele correr a 4 por 1000, é uma corrida muito leve para ele. Então a gente pode, né, trazendo o que vamos falar assim, a elite fez, lógico, relativizando. Lógico. Né? Então, se você vai correr, você tem um pace meta de 4,30, você vai fazer, não vai ter problema nenhum você fazer uma rodagem no sábado de meia hora a 5,30 por quilômetro. É isso aí. Seguido de 3, 4 acelerações. Aquilo ali vai te levantar um pouco o estado de alerta, né? Vai te, vamos falar assim, tirar aquele inchaço que muitas vezes você está viajando, você chegou, se é uma viagem internacional, fica com muito tempo parado no avião, ou então até mesmo aqueles 2 dias que você fez de day off, 2, 3 dias de day off, que te deixam mais, né, com retido, né, vamos falar, mais pesado. Então aquilo ali dá uma modificada. A gente sabe o tanto que é benéfico isso. E aí, voltando aqui, falando na maratona, né, Leandro, colocando o que você tinha colocado ali na meia, um dos erros mais comuns do atleta, aí foge um pouco nessa fase do polimento, é errar em outros sentidos, errar em outros locais, vamos colocar assim, em outros setores da preparação. Primeira coisa, relação ao sono. Cara, é uma hora que você tem que tentar realmente começar a descansar. Se você, né, tem essa dificuldade, você tem que tentar descansar mais, porque as vésperas da prova, sua ansiedade vai aumentar, é normal. Você tem aí 40 maratonas nas costas, você tem ansiedade na véspera da prova. Todo mundo tem. Se você não tem, tem alguma coisa de errado. Né? Então, assim, essa ansiedade já vai te atrapalhar a dormir, já vai, né, os dias que antecedem a prova vão ser piores suas noites de sono, então você tem que tomar muito cuidado com isso. E muito, muito cuidado na parte da alimentação, da parte, né, dessa suplementação e alimentação do que você vai fazer. Porque o que acontece? Isso aí foge um pouco a nossa praia aqui, mas a gente sabe muito bem disso. E a gente vê isso com o aluno demais, dele querer abrir mão de comer, abrir mão de continuar alimentando, de fazer as coisas certas, porque ele está tirando o volume, porque ele começou a ganhar peso, e é normal na fase do polimento o cara começar a sentir as pernas, principalmente no início, sentir a perna mais pesada, sentir um inchaço, mas isso é normal, porque é o cansaço. E aí ele tem que confiar que esse polimento, ele vem para poder acabar com essas sensações e você chegar no dia da prova querendo correr forte, perna descansada, perna mais leve, e é isso que vai acontecer. Só que é difícil você colocar na cabeça do atleta que o polimento ele vem para isso, que essa mágica vai acontecer, que a gente gosta de falar da mágica do polimento. Isso. Então ele tem que confiar em todo o processo da mágica do polimento, de destreinar um pouco, do destreinar que eu falo é o volume, não a intensidade, de confiar no que o treinador está passando nesse destreinamento, de confiar na parte da alimentação, suplementação que ele tem que continuar fazendo, que ele não pode abrir mão dela, porque agora é a fase mais importante para ajudar não só na prova, mas para ajudar nessa recuperação. Perfeito. Porque essa alimentação agora, talvez, o que ela vai fazer? Ela vem para, junto do pouco do destreinamento, começar a recuperar a sensação de perna pesada, a sensação de cansaço, te deixar de novo, te dar de novo aquele up para você chegar com vontade de correr, acordar com disposição para correr. E é isso. É a união dessas coisas todas que fazem a mágica do polimento. Se a gente pensar que você quebrou uma catracazinha dessa roldana, o que vai acontecer? Ela vai começar a mancar. E ao começar a mancar, ela vai estragar. Aí a gente volta lá no início e fala assim, na fase do polimento, se você tentar fazer alguma coisa de diferente, você só pode piorar a sua situação.
melhorar não é, porque melhorar você já construiu, você já vem com a construção lá de trás. E é aquilo, né, Volney? É que a gente vê... E a gente, eu já fiz isso também. Já erramos, né? Que você quer falar? Já erramos muito, claro. Eu como atleta. Sim. Como atleta também. Que é a gente buscar treinos, né, de validação. Claro. Você buscar treinos de validação também para falar assim, não, eu tô bem. Só que isso vai acabar te errando, né? Vai acabar ajudando para desconstruir aquela fase que você tá buscando o quê? Reenergizar, fortalecer. Isso aí. Não é hora de buscar treino de validação. É hora de você fortalecer. No máximo ali você, né, só ter a confiança com aqueles treinos chaves que você vai fazer, alguns treinos intervalados, alguns treinos de ritmo, né, os intervalados não serem tão rápidos, sem você buscar a validação. É isso aí. Perfeito. E a coisa que você tocou na ponta aí do sono, né, eu vejo aí também que a véspera de prova, né, vamos falar, as provas são sempre no domingo. No sábado você não vai, sábado, domingo, normalmente as provas são muito cedo, você não vai ter aquela noite de sono com um número de horas tão grandes, né? E nem com aquela qualidade de sono. Porque acaba que a grande maioria, todos nós, a gente fica ansioso, com medo de perder a hora. Se você acorda durante a madrugada, você vai olhar no relógio. Isso. Nossa senhora, e quando você tenta voltar a dormir, você não conseguiu. Então é muito importante no polimento, você tocou ali os dias que antecedem, não o dia que antecede, mas você tentar fazer vamos falar assim, não sei se funciona tanto, mas é o banco de sono. É dormir bem de sexta para sábado. Reserva de horas de sono. Tá descansado de sexta para sábado, tá descansado de quinta para sexta. Então, principalmente de sexta para sábado, você tentar não ter muita hora para poder acordar ali. Isso. Você acordar sem aquela pressa. E a gente vê muitas vezes os atletas, quando tem provas internacionais, fazendo aquelas provas que tem cedo, de 5 quilômetros e tudo. Isso é pessoal, mas eu vejo que eu acho muito mais produtivo você descansar, não ter esse compromisso, acordar e fazer esse trote depois no seu horário, no seu time. Isso. Eu vejo que muitas vezes o atleta não consegue domar essa ansiedade dele no pré-prova, que ele teria que descansar, né? É isso aí. Mas acho que fica aí um pouco do que a gente pensa e do que a gente faz, né? Sobre o polimento, e deixando claro que é uma fase muito importante que a gente pode colocar tudo a perder. Tudo a perder. E a gente não pode só esquecer que no polimento também é o momento que você tem de usar os acessórios. Testar seus acessórios, fazer 1 ou 2 treinos com o tênis que você vai usar na prova. Claro. Né, com a vestimenta que você vai usar, verificar como que vai ser essa prova, se ela é em local frio. Então você já... não é que você está aqui no Brasil, no ambiente mais quente, não vai ter o jeito de você usar luva, manguito, mas se for num ambiente frio, de você já separar isso, o gorro, o manguito, a luva, que isso tudo vai fazer falta lá. Isso entra na parte de estratégia, mas que também faz parte do polimento, essa questão dos acessórios aí, você tá com eles bem, os materiais acessórios bem familiarizados. Com meia, tênis, enfim, tudo isso, como que você vai utilizar isso. Perfeito, Heleno. Perfeito. Então, é isso aí, pessoal. Seguimos aí em frente. Obrigado aí por hoje aí. Espero que vocês tenham aproveitado o nosso bate-papo aí sobre polimento. E até a próxima. Valeu.